carnaval termina e começa a quaresma. É nessa época que objetos estranhos são encontrados em todos os lugares, até mesmo na porta da sua casa. E alguns deles podem ser relacionados à magia negra. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Você já deve ter ouvido falar muita coisa, muita lenda relacionada sobre a quaresma, não deve? Principalmente lenda que dá medo. Pois bem, é comum essas lendas surgirem na quaresma. Eu não vou explicar nada sobre a quaresma aqui, porque senão o vídeo sai fora de foco. Eu quero falar de algumas coisas que acontecem na quaresma. A gente sabe também que no país que a gente vive é muito diversificado a cultura religiosa, então a gente não vai entrar nesses detalhes, isso aí não importa. Mas uma coisa é certa, na quaresma existem pessoas, e algumas muito maldosas, que praticam rituais que são, assim, de arrepiar o cabelo da nuca, de tão tenebroso que são. Você já deve ter saído para fora de casa na quarta-feira de cinzas ou na quaresma mesmo, você já deve ter visto aí na rua perto da sua casa ou em algum ponto de encruzilhada, alguma coisa lá, alguma coisa de diferente. Cuidado para não confundir essas coisas com as religiões afro-brasileiras, né, que não tem nada a ver com isso aí. Eu estou falando de coisas estranhas mesmo, sinistras, que são praticadas por um número menores de pessoas que realmente buscam a maldade do ser humano. Então a gente vai falar de alguns rituais, eu não vou falar como é feito ao pé da letra, eu vou contar para que esses rituais servem. E o motivo disso é simples. Eu já conheci pessoas, ou melhor dizendo, na verdade, uma pessoa que já entrou em desespero por causa desse tipo de coisa estranha. Eu vou tentar explicar. A pessoa levantou na quarta-feira para colocar o lixo na rua e quando ela abriu o portão da casa dela, ali do lado da calçada dela tinha umas coisas bem sinistras, algo com vela, um pote cheio de coisa estranha e tinha um bicho morto também, um sapo morto dentro desse pote. Então o cara olhou para aquilo e falou assim, nossa, isso aí é alguma coisa ruim, é alguma coisa que fizeram para mim. Bom, se era para ele a gente não sabe até hoje. Mas de fato, quando envolve esse tipo de coisa, sacrifício, tem muita gente que está buscando fazer o mal. E esses são os chamados bruxos ou magos das sombras. Então, eu vou explicar aqui para vocês algum desses rituais, não em detalhes, porque eu não quero ninguém praticando ritual, mas sim de coisas que eu li, que eu acho absurdo. Vocês vão se impressionar também como pode ser absurdo a vontade do ser humano de fazer mal para o outro. E eu começo com o seguinte ritual. Esse primeiro ritual, vocês vão achar que tem a ver com Harry Potter, que foi tirado do livro Harry Potter, porque tem aquela história da capa da invisibilidade, não tem? Pois bem, alguns feiticeiros do mal, vamos dizer assim, feiticeiros das sombras, que são chamados aí, que praticam esses rituais, eles tem a ideia de que existe um ritual que te deixa invisível. Se te deixa invisível ou não, eu já não sei, mas vamos falar a verdade. Se uma pessoa quer ficar invisível é porque ela não quer aprontar coisa boa, alguma coisa ruim ela pretende fazer. E esse ritual ele é bem cruel, viu? A pessoa faz o seguinte, ela pega um determinado animal, eu não vou falar qual animal que é, e esse animal é morto, e depois ele é enterrado no quintal da casa da pessoa. Acontece que durante alguns dias, primeiro a pessoa coloca lá uma fava contendo alguns grãozinhos de feijão no ouvido do animal morto e durante alguns dias ela fica regando isso aí, depois de um determinado tempo, de uma determinada conjuração, por assim dizer, depois de feito todo o ritual, eles dizem que essa fava aí você vai experimentar uma por uma e aqui você experimenta isso na frente do espelho, tá? E quando você some, o seu reflexo some da frente do espelho, significa que você está invisível. Não que eu duvide das crenças das pessoas, mas a gente sabe que isso realmente é magia negra. E como você pode reconhecer esse tipo de coisa? Bom, eu não dei todas as instruções do ritual, mas acontece o seguinte, conforme eu disse, existe na fava lá do feijão, tem a favinha e tem os grãos dentro, né? Então, só um desses grãos é o mágico que deixaria, supostamente, o mago invisível. Os outros grãos, eles precisam ser descartados na porta da casa de alguém,
Na verdade, essa é a lenda, na porta da casa de alguém. Então se você encontrar na porta da tua casa uma tigelinha cheia de resto de grão de fava, aí, cheia de resto de feijão, com a fava junto, e uma vela preta, significa que alguém tentou fazer essa magia aí. Agora, se funcionou, eu não sei. Um outro ritual estranho, macabro, usado para fazer a maldade, e é muito comum se deparar com ele pelas ruas aí, principalmente quando está perto de cemitério, lugar assim, envolvendo algumas coisas bem peculiares. Olha só a receita. A pessoa que quer fazer a maldade, ela faz o seguinte, ela cata um pedaço do rabo, do cabelo do rabo, aquele pelo que tem, crina que fala, né? Da mula, de uma mula. Ela vai lá, cata e corta um chumasco desse tamanho, mais ou menos assim, e mistura isso com o sangue de uma mulher que está naqueles dias. Depois disso, a pessoa mistura tudo isso aí em um recipiente, leva uma bebida forte também, eles fazem uma conjuração. É claro que a gente não vai falar como que é essa conjuração aqui, porque tem vários passos. Aliás, de todos os rituais que eu estou falando aqui, tem vários passos, eu estou dando só o resumo. Eles fazem essas conjurações aí, e num pedaço de papel, folha de seda, eles anotam o nome da pessoa para quem eles querem fazer mal. E depois joga tudo num pote e coloca isso na encruzilhada mais próxima da casa da pessoa. Então, tipo assim, encruzilhada, às vezes a gente tem ideia que pode ser uma coisa de estrada de terra. Não, encruzilhada pode ser até mesmo a parte da esquina aí da sua casa que deu uma encruzilhada. Então quando você estiver saindo para a rua e vê um pote aí com três velas pretas e uma vermelha, você olha lá um chumasco, de uma coisa que parece ser de animal, de cavalo, de égua, enfim, de animais quadrúpedes, e ao mesmo tempo você vê lá garrafa de bebida e aquele negócio meio coalhando numa coisa vermelha, pode ter certeza que a pessoa que foi ali estava mal intencionada, estava querendo fazer mal para alguém, porque esse ritual serve justamente para acabar com a vida de uma pessoa. Gente, vocês podem não estar levando a sério, mas a quantidade de coisas feitas em prol da maldade é muito grande. As pessoas fazem isso o tempo todo. Não é todo mundo, mas tem algumas pessoas que fazem sim. Um outro ritual muito comum encontrado por aí, feito na quaresma, principalmente na quarta-feira de cinzas, está relacionado a 2 bonequinhos de pano. Calma, eu sei que tem várias culturas, que tem vários rituais relacionados a bonequinho de pano, tem gente que fala, não, na minha cultura isso aqui é algo bom, mas existem sim os magos das sombras. E para você saber diferenciar, é simples. Quando você encontrar 2 bonequinhos entrelaçados, e se você vê que tem alfinete ou prego grudado em um dos bonequinhos, como se estivesse colocando na cabeça do outro bonequinho, no peito, no ventre, e eu não lembro mais em qual parte agora, e eles estando amarrados com a folha de palha e algumas outras coisas ali, você pode ter certeza que não é coisa para fazer o bem. Alguém muito mal intencionado queria fazer mal para alguma pessoa. Então eles fazem todo um ritual antes, né? Fazem a conjuração, preparam esses bonequinhos e deixa ali perto da porta da casa da pessoa que eles querem fazer o mal. Você já deve ter ouvido falar de alguém, olha, eu tropecei num negócio e tinha uns bonequinhos, tudo junto assim. Você já deve ter falado a alguém, ou talvez já aconteceu com você. No Brasil é muito comum se deparar com esse tipo de coisa na rua, principalmente nessa época em questão. Outra coisa que a gente sabe é que muita gente vai no cemitério nessa época aí da quaresma, né? E aí às vezes encontra lá do nada, perto de um túmulo de um parente, de alguém que já faleceu, de um ente querido, vê lá, encontra 7 velas pretas e uma vela branca e mais algumas coisinhas no meio, né? 7 caixas de fósforo, uma garrafa de bebida. Quando você vê isso aí, pode ter certeza que a ideia também é fazer mal para alguma pessoa. A pessoa que preparou esse ritual aí, ela foi lá antes no cemitério, pulou lá no muro à noite, eu não sei como que ela entrou, porque é ilegal, mas enfim, ela entrou e ela preparou todo um ritual, é muito complicado, e nesse ritual a intenção realmente é fazer mal.
Tanto é tão tenso isso aí que quando a pessoa chega em casa, ela tem que tomar um banho com uma bebida lá, do pescoço para baixo. Ou seja, é coisa do mão peludo isso aí. E se você pensa que acabou a lista de rituais para fazer maldade para as pessoas, não acabou não, tem muito mais. Existe um ritual que é mais incomum de você se deparar com os restos dele, mas é utilizado um bode. Esse bode eles dão um banho nele antes lá, leva para uma encruzilhada, leva charuto, bebida e uma vela, e depois fazem algumas coisinhas lá com o bode para que possa fazer mal para uma determinada pessoa. Achou aí na porta da tua casa um sapo morto com a boca costurada e do lado tem uma vela preta e uma vermelha e tem um charuto ainda junto? Pode ter certeza que a ideia também é fazer algo ruim. A pessoa coloca o nome da outra pessoa que ela odeia na boca do sapo, faz toda a conjuração lá, os seus preparativos, blá blá blá, e depois, do fundo do seu coração, desejando o mal para aquela pessoa, executa todo o ritual. Bom, você deve estar se perguntando, nossa, como que você sabe tudo isso? Você faz essas coisas para as pessoas? Não, eu nem chego perto desse tipo de coisa, mas eu sou uma pessoa curiosa. É obviamente que a gente trata aqui de temas sobrenaturais e lendas, então eu procuro ler muito, eu aprendo muita coisa que são tanto coisas úteis quanto coisas que, na minha opinião, são inúteis, né? Porque, veja bem, a pessoa quer fazer o mal para outra pessoa. Geralmente esses rituais, eles são, na maioria das vezes, são violentos, porque você tem sacrifício de animais. Por exemplo, tem gente que cata lá uma galinha e mata, cata um gatinho e mata. Enfim, é feito todo tipo de coisa triste e maldosa, começando pelos animais. E sem contar a intenção principal do ritual, que é fazer mal para alguém. Enfim, não vamos generalizar, mas a verdade é a seguinte. Infelizmente, não é lenda, existem muitas pessoas que a todo momento, principalmente aqui no Brasil, estão má intencionadas, estão com intenções ruins, com ideia ruim, e obviamente eu acho isso um absurdo, né? A pessoa querer fazer um mal para outra pessoa e tentar procurar alguma coisa sobrenatural para causar esse mal à pessoa. Então, nesse caso, esse vídeo, esse resumo, serviu para quê? Para que você, quando se depare com esse tipo de situação, saiba mais ou menos do que se trata. E vou ser honesto, não precisa ter muito medo não, porque a verdade é a seguinte, eu sou uma pessoa que penso assim, se a pessoa procura o mal, entendeu? Ela procura fazer o mal, com certeza, coisa boa não vai virar para o lado dela, então acaba voltando. Eu sempre digo, não faça o mal para outras pessoas, não procure esse tipo de coisa e não corra atrás de magia negra, porque eu tenho me deparado com muitas coisas estranhas ultimamente, o que significa que parece que aumentou o número de pessoas que buscam por essas soluções que, sinto muito, eu vou dizer aqui, acaba sendo algo idiota, porque a partir do momento que você quer prejudicar uma pessoa, você está sendo idiota. Bem, pessoas, eu vou ficando por aqui. Eu poderia estender essa lista, mas já é o suficiente para a gente saber que realmente existem pessoas prontas para fazer o mal. Eu quero que vocês comentem aqui para eu saber, escreve aqui nos comentários, se vocês já se depararam com algo semelhante a esses da lista que eu acabei de citar. Cuidado para não cometer uma certa confusão, tá? Eu dei exemplos bem específicos desses rituais. Não é porque você está vendo uma vela preta, uma vela branca, que significa que os caras estão procurando a maldade. Não, cuidado para não confundir tudo. Mesmo que você não aceite a crença dessas outras pessoas, você tem que respeitar, né? A verdade é essa aí. Mas no caso de coisas para maldade, como naquele exemplo que eu acabei de dar dos bonequinhos com alfinete, como aquele negócio enrolado no sangue, enfim, você já se deparou, tropeçou aí do lado de alguma coisa assim? E o que você sentiu na hora que viu isso? Dá maior medo, não dá? Pois bem, eu vou ficando por aqui e eu vou agradecer muito se vocês puderem explicar para mim essas questões que vocês já vivenciaram ou não aqui nos comentários. Vou nessa, um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!